Salmo 107, versículo 28, 29 e 30. Diz assim: Então clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas, as suas ondas. Então se alegram, porque se aquietaram. Assim os leva ao seu porto desejado. Amém? Se existe algo que com certeza pode decidir a vida de alguém, né, que pode mudar os rumos da vida de uma pessoa, determinar felicidade ou infelicidade, se chama senso de oportunidade. Diga, senso de oportunidade. Senso de oportunidade é a capacidade que a gente tem de discernir um momento na vida, né? De distinguir, de entender que está diante de nós uma oportunidade. É sobre isso que eu gostaria de falar, oportunidade. O tema dessa mensagem é oportos, o vento da oportunidade. Diga, oportos, o vento da oportunidade. Como a gente pode definir a palavra oportunidade? Oportunidade é uma ocasião favorável para uma mudança. Obviamente, uma mudança para melhor, né? Quando você está diante de uma situação, né, e essa situação é favorável, é oportuna, para que você faça algo e leve você para um novo estágio, para um novo momento que te favorece, que te seja melhor, esse momento, essa situação se chama oportunidade. Uma situação que te traga algum benefício, alguma prerrogativa, alguma vantagem. Por exemplo, uma oportunidade de trabalho para quem está desempregado, uma oportunidade de negócio para quem precisa fechar uma venda, uma oportunidade de namoro, por que não falar, né? Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados, para quem está solitário, para quem está sozinho. Amém? Fica triste não, irmão. Vai chover na tua horta. Em nome de Jesus, vai chover. Pastor, mas por que escolher um texto como esse que nós lemos para falar de oportunidade? Por duas razões. A primeira é porque o texto fala de angústia, de dores, né, de tormenta, de problemas que enfrentamos. E o que é que isso tem a ver com oportunidade, pastor? É porque as oportunidades normalmente surgem em meio a problemas, em meio a dificuldades, em meio a tormentas. As oportunidades surgem a partir dessas situações. Veja o que Paulo diz. Paulo diz assim: as tribulações produzem paciência, a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Quando as coisas vão bem, quando não tem problema, não tem dificuldade, não há desenvolvimento, não há crescimento. Há estagnação. É exatamente o problema, exatamente a dificuldade que nos leva a buscar uma saída, a nos movimentar, e isso gera oportunidade de crescimento, de melhora, de desenvolvimento. É uma mãe que adoece e eu tenho que amadurecer. É um pai que se separa e eu tenho que trabalhar. Você pega uma adolescente, por exemplo, que o pai dá tudo na mão, que a mãe faz tudo que ele quer, que ele não tem que passar nenhuma dificuldade, por exemplo. Com 18 anos ela é um menino.
mamãezado, né? Agora pega um garoto, por exemplo, que tem que ralar, que não tem as coisas na mão, que tem dificuldade. Ele tem uma outra cabeça, ele tem uma outra personalidade, uma outra maturidade. A mesma idade. Por quê, pastor? Porque um teve que enfrentar dificuldades, um teve que enfrentar lutas, problemas, e esses problemas que ele enfrentou tornou ele mais casca grossa, né? Tornou ele mais experiente. Mas normalmente as oportunidades são assim, elas batem na porta. O pessimista acha que é barulho, mas às vezes é a oportunidade batendo ali. Só que o pessimista não é capaz de compreender isso. Mas você está, por exemplo, desempregado, o pessimista diz assim: poxa, eu estou desempregado, isso é uma tragédia, pastor, eu estou desempregado. Mas às vezes isso pode ser a oportunidade de você realizar o teu sonho de ser um empresário. Porque você nunca seria um empresário estando empregado. Você não teria nunca coragem de pedir as contas. Deus está dizendo: não, eu estou te levando para a situação oportuna para você abrir o teu negócio. Ah, pastor, não passei naquela prova, pastor, que eu tanto estudei, que eu me preparei, que eu sonho. Pastor, é um fracasso, eu estou triste porque eu não fui aprovado. Sabe, olha, para outros pode ser a oportunidade de descobrir a verdadeira vocação. Não, Deus não te chamou para ficar atrás de uma mesa. Deus não te chamou para ficar numa sessão. Deus te chamou para fazer algo maior. Deus te chamou talvez para o altar. Deus te chamou para fazer algo que você não imagina, que é muito maior do que isso que você imagina que é uma perda. Ah, pastor, eu perdi um ônibus, né? Perdi uma viagem, talvez Deus te livrou de algo. Talvez aquela viagem não é um motivo para lamento, talvez é uma oportunidade de fazer algo, de escrever um livro, de conhecer alguém. Ah, pastor, aquele noivado acabou. Ah, foi uma grande decepção. Não, talvez Deus esteja livrando você de um grande problema. Deus talvez esteja levando você para conhecer o grande amor da sua vida. Você vai ser uma pessoa muito feliz, abençoada, e aquilo não seria legal. Ou seja, oportunidades normalmente surgem de problemas, de tormentos, de dificuldades. Oportunidades não vêm com uma placa no peito dizendo: ei, eu sou oportunidade. Uma seta de neon dizendo assim: ei, reconheça, eu sou oportunidade. Não. Oportunidades vêm disfarçadas de problemas, de dificuldades. Um dos anos mais produtivos da minha vida foi um ano que eu cheguei para o meu patrão e disse assim: ô, seu Manel, eu vou estudar, eu tenho um sonho de ser advogado e eu quero fazer faculdade de Direito. Eu quero estudar na UFRJ ou na UERJ, Faculdade do Rio, né? E eu queria que o senhor me liberasse sempre no horário, porque eu tenho que sair daqui, eu vou para um outro bairro lá em Madureira estudar num curso pré-vestibular. Ele me deu uma palavra de ânimo, né? Rapaz, você ganha quanto? Eu falei 720, 700 e pouco. Ele falou: rapaz, eu gasto 1.200 com meu filho por mês de curso. Enquanto você trabalha aqui, ele está o dia todo estudando. Na classe dele está cheio de aluno como ele, que vão tentar a mesma cadeira que você. Você acha que tem chance? Eu olhei para ele, irmão, saí arrasado dali. Porque eu não tinha dinheiro nem para fazer lanche de noite. Era casado com Débora, recém-casado. Como eu não podia fazer hora extra, ele me demitiu. Fiquei demitido, irmão. Débora ganhava um salário mínimo, um salário e meio. Ah, meu Deus, eu estou reduzindo o salário dela. Ganhava bem. Um salário mínimo e meio. O que é que eu fazia? Eu trabalhava um dia por semana. E como eu estava desempregado, eu tinha tempo para estudar. Então eu estudava de 7 da manhã a 11 da noite. Passei no vestibular. Aí você multiplica uma faculdade de Direito por 5 anos. Quanto eu ganhei naquele ano? Aquilo mudou a minha vida. Foi uma oportunidade. Uma oportunidade. Foi difícil. Eu comecei a dirigir igreja e eu só tinha um sapato. O sapato furou embaixo.
E a Assembleia de Deus, cara, chegava na igreja, o pastor tinha que dobrar o joelho. Eu não podia dobrar o joelho, porque se eu dobrasse o joelho, os irmãos iam ver minha meia. Passei por isso. Mas eu disse, ou eu trabalho, isso se chama custo de oportunidade. Quem é administrador aqui sabe disso. Você tem que abrir mão de alguma coisa por uma oportunidade. Você não vai ter tudo. É um problema que você enfrenta em nome de uma oportunidade que você quer. Mas foi o ano mais produtivo. Então é muito comum as oportunidades virem em meio a tormentas. O segundo motivo de eu ter escolhido esse texto, esses versículos, é porque eles falam de tormento no mar, de porto desejado. E oportunidade tem a ver com isso. A palavra oportunidade vem de um termo grego chamado, que é isso aqui, ó, obportos, né? Um termo grego que é esse aqui, obportos, que dá título à mensagem. Esse é um termo originalmente usado no âmbito da navegação. Obportos era o nome que se dava a um vento, né? A um tipo de vento específico. Um vento que, ao soprar sobre o barco, ao dar sobre a vela, conduzia o barco ao porto, né? Então, em certo mar, próximo à encosta, tinha os portos, né? Então, naqueles portos tinha o vento certo, que levava aquelas embarcações para aquele porto. Aquele vento que o marinheiro tinha que achar, aquele vento específico, era chamado de vento obportos. Obportos, portanto, oportunidade, nada mais é do que o vento que leva o barco ao porto certo, ao porto desejado. Uma das frases mais famosas sobre oportunidade, que a gente ouve constantemente, é uma que diz assim: existem 3 coisas que vão e não voltam. Já ouviu falar nisso? Palavra falada, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Eu já disse isso algumas vezes, irmão, já falei isso aqui algumas vezes. Quando jovem, né, a gente é muito impetuoso, isso mesmo. Mas ultimamente, a idade vai chegando, você vai ficando menos taxativo, menos dogmático. Eu acho que essa frase hoje me parece muito radical. A verdade é que certas oportunidades, sim, elas são únicas. Elas não voltam. Elas não vão se repetir, porque são momentos decisórios na vida. Mas há outras oportunidades que elas se repetem. Há certas oportunidades que elas são diárias. Todo dia, quando a gente acorda, é uma oportunidade que se renova. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. É uma oportunidade nova que eu tenho de ser alguém melhor, ser um marido melhor, ser uma esposa melhor. É uma oportunidade que eu tenho de corrigir algo, de melhorar algo, de me aproximar de Deus, de pedir perdão, de começar aquele projeto que eu tenho engavetado. E o fracasso, aquilo que eu errei, pode ser uma oportunidade de aprender. A decepção, a oportunidade de recomeçar de novo, com mais inteligência, por outro caminho. Tentar de novo, fazendo a mesma coisa, isso não é inteligência não, isso é teimosia. A diferença entre o teimoso e o persistente é essa. O teimoso tenta de novo, fazendo da mesma forma, do mesmo jeito, não ouve ninguém. Se você faz a mesma coisa do mesmo jeito que deu errado, você é teimoso, isso é burrice. Persistência é, eu fiz, não deu certo, eu vou tentar de novo, mas de outra maneira. Eu vou tentar por outro caminho. Então, eu aprendo algo, eu cresço. Agora imagine você navegando num rio, a nossa vida, né? Um barquinho navegando no rio. Então, o vento da oportunidade vai nos levar para um certo porto, ao porto que queremos parar, mas por algum motivo, a gente passa por esse porto. Por causa da correnteza e por causa do vento, dificilmente a gente vai voltar para aquele porto, não vai voltar.
Não tem como voltar, o vento nos leva, a correnteza não nos deixa. Mas o que é que a gente faz, pastor? A gente tem que seguir em frente, reconfigurar a rota, né? A gente tem que reavaliar os planos. Mas com certeza, escute, com certeza a vida vai nos permitir encontrar outros portos, outras oportunidades. Não aquela, mas outras maneiras. Agora, a grande tragédia de quem navega pelo rio é não ter o senso de oportunidade necessário. Quando a gente está navegando no rio da vida e nos falta o senso de oportunidade, o que é que acontece? Antes do vento certo, a gente quer atracar. A gente quer alcançar um porto antes do tempo. Isso é uma tragédia. Se chama pressa. Quando a gente quer alcançar as coisas antes do tempo, você se endivida, você adoece, você se precipita, você falha, você não está preparado, fracassa no relacionamento, dá errado, porque você não esperou o vento certo, você decidiu o porto e não era aquilo que Deus tinha para você, pressa. Mas a falta de senso de oportunidade também pode ser o seguinte: na hora em que o vento da oportunidade passa, você é lento. Deus está te levando, a oportunidade está ali. Aquela é a hora de você estar ali. O tolo, diga, o tolo é apressado. O sábio é diligente. Quando não tem o vento da oportunidade, você não tem que ter pressa. Agora, quando for a oportunidade, você tem que ter pressa. Você tem que ser rápido. Isso se chama senso de oportunidade. Eu tenho que saber a hora, o tempo. Há tempo para todo propósito. É essa sabedoria que eu tenho que ter. O tempo que eu tenho que ter paz, o tempo que eu tenho que guerrear, o tempo que eu tenho que juntar, o tempo que eu tenho que espalhar. Não pode ser sempre a mesma coisa. Se eu tiver pressa, eu vou fazer as coisas erradas. Mas se eu não tiver pressa no tempo certo, então eu vou deixar passar o tempo e não vou discernir a oportunidade. Interessante é que o nosso imaginário cristão evangélico, vento não é uma coisa boa, né? Se alguém falar, pastor, eu estou no vento, eu já penso que a pessoa está com problema, sim ou não? Sim, porque vento na Bíblia é sinônimo de problema. E está certo, irmão. Vento é sinal de problema. Se alguém está com vento, está no vento, a gente associa isso a problema. Se alguém diz que está no vento, você pensa, está na prova, está enfrentando dificuldades, porque claro, isso é vento na Bíblia, não está errado. Só que eu gostaria de dizer uma coisa para você, que oportunidade também é vento. Problemas, dificuldades, lutas, podem ser ventos. Podem ser lutas que Deus tem colocado no nosso caminho, no nosso percurso, que estão nos conduzindo ao propósito. Imagina José sendo vendido. Imagina José na casa de Potifar. Imagina José na prisão. O que é aquilo, pastor? Vento. Mas aqueles ventos estavam afastando ele do propósito ou aproximando ele do propósito? Aproximando ele do propósito. Claro que no momento do vento ele não entendia nada. Mas se ele não passa por aqueles ventos, ele nunca chegaria ao propósito. Há duas maneiras de você enxergar a vida. Uma delas é ver dificuldade em tudo que é oportunidade que aparece. Tem gente assim. Por quê? Porque toda oportunidade vai ter dificuldade no meio. Não tem dificuldade assim. Vocês estão diante da terra prometida. Trouxe vocês aqui para a terra prometida. Isso é uma bênção, sim ou não? Deus leva o povo diante da terra prometida. Isso é uma bênção, sim ou não?
É uma oportunidade, sim ou não? Mas vai ter uma placa lá, bem-vindo Israel. A terra é de vocês. Pode tomar posse. É assim, irmão? Não, tem gigante, irmão. Tem que lutar. Tem guerra. Paulo diz assim: Deus me abriu uma grande porta. Oportunidade tem a ver com porta. Porto e porta. Um lugar de transição, de passagem, de uma mudança de um estágio para outro, de um ambiente para outro. Porta, porto, oportunidade. Deus coloca eles diante de uma porta, de uma mudança, do deserto para a terra prometida. Mas tem adversário. Paulo diz isso. Deus abriu uma grande porta, mas há dificuldade. O pessimista, diante da oportunidade, ele só vê o problema. Essa é a maneira de enxergar a vida. Alguém que vê dificuldade em tudo que é oportunidade. Mas há outro que em toda dificuldade só vê oportunidade. Essa é outra maneira. Tá vendo o problema? Que dificuldade é? Eu estou vendo, mas eu estou vendo oportunidade. Sabe? Quando os soldados de Davi olham, soldados de Saul, olham para Golias, o que é que eles estão vendo? Um problema. Eles olham para Golias e estão vendo o quê? Um problemão. Mas Davi olha para Golias e ele vê uma oportunidade. Ele olha para Golias e diz: está ali a minha liberdade dos impostos, está ali a minha oportunidade de ser rico, está ali a minha oportunidade de entrar para a família do rei. É aquele cabeção ali que eu vou acertar. É aquele cara. Ele vê uma oportunidade. Davi vê naquele problema uma oportunidade para mudar de vida. Agora eu pergunto a você: se não fosse Golias, o que seria de Davi? É por isso que precisamos de algo fundamental: senso de oportunidade, a capacidade de perceber uma chance para uma virada de vida. Porque ela pode passar por você e você ficar vendo a dificuldade e não ver que por trás daquela dificuldade, se você superar aquela dificuldade, enfrentar aquele desafio, você vai mudar de vida. O ano que eu fiquei desempregado foi o ano que eu mudei minha vida. Se o Manel não me demite, eu estava pintando letra até hoje, que eu era pintor de letra. Até hoje, talvez. Obrigado por ter me demitido. Podemos amargar anos de choro na vida por causa de uma oportunidade que a gente deixa escapar. Quantas pessoas? Isso é uma tragédia. O que fica? Fica a lembrança, fica a dor, fica o arrependimento. Agora, infelizmente, a gente não pode voltar no tempo. Acho que não inventaram a máquina do tempo ainda. Ainda não. Então, você não pode voltar no tempo. Você não pode voltar para aquele porto. Quando você perde algumas oportunidades, você vai ficar a vida inteira lembrando que aquilo passou por você. Nós vamos nos deparar com 3 tipos de oportunidade. Quantos tipos de oportunidade? 3 tipos. Primeiro, as oportunidades que podem vir até você e estacionar ao seu lado por um tempo. Elas vão vir até você e vão ficar ali, diante de você, por um tempo. O segundo tipo de oportunidade, elas vão cruzar com você no caminho. Elas vão passar por você e vão seguir em frente. Terceiro tipo de oportunidade, você precisa ir ao encontro delas, se quiser achá-las. Elas não vão até você, elas não vão passar por você, elas vão estar no lugar delas. É você que tem que ir lá, ao encontro delas e achá-las. Vamos ver alguns exemplos dessas oportunidades. Primeiro, oportunidades que vêm e estacionam diante de você por um tempo. O grande trabalho em relação a essas oportunidades é você identificar. Aí eu fico olhando algumas pessoas que simplesmente não conseguem. A oportunidade vem, para diante deles, está ali. Quem está de fora é igual o técnico, irmão. Por que, pastor, nós precisamos de conselheiros? Tem gente que fala assim: eu não preciso ouvir pastor, eu não preciso ouvir ninguém. Irmão, Cristiano Ronaldo
Agora já não está mais no auge, né? Messi e Cristiano Ronaldo foram os craques, os últimos grandes craques. Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, os grandes craques que eu vi jogar nos últimos anos. Eles precisavam de técnico de futebol. Os técnicos de futebol jogavam mais bola que eles? Não. Mas eles precisavam de técnico. Porque do lado de fora, os caras diziam assim, ó, fica aqui. Joga dessa maneira. Você vai ser mais efetivo. Você vai ser mais oportuno. Você vai se sair melhor. Ora, por quê? Porque quem está de fora enxerga melhor as oportunidades. Dentro do campo, eles mesmo sendo craques, precisavam de técnico. Tem gente que diz assim, não, eu não preciso que ninguém me diga sobre nada. Tá bom. Você deve ser melhor que Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar juntos no jogo da vida. Às vezes, irmão, você precisa de um conselho. Uma palavra de sabedoria pode mudar sua vida, porque você pode estar diante de uma oportunidade que você não está vendo, e ela está ali, parada diante de você. Por quê, pastor? Porque você projetou algo ideal na sua cabeça, que só existe na sua cabeça, no seu imaginário, que você aprendeu lá no coelhinho dentuço, lá no jardim de infância, sabe? E você desde criança sonhou com aquilo, e aquilo não é real, aquilo não acontece, aquilo não existe, só no seu imaginário. Aquilo não, sabe, não existe. E quando a oportunidade está diante de você, não corresponde ao que você pensa. Então você não dá bola. Deus diz para uma igreja lá em Apocalipse, eis que pus diante de você uma porta aberta. Pus, a porta já está aberta. Tem crente que Deus está falando para ele, eu já coloquei diante de você uma porta aberta, eu já te dei uma oportunidade. E o crente não entra, ele está orando, Senhor, abre uma porta, Senhor, abre uma porta. Deus falou, eu já pus uma porta aberta. Ele não entra, por quê? Porque não é a porta dourada que ele sonha, porque não é a porta gigante que ele sonha. Ele quer um salário de 20 mil. Deus está falando, entra pela porta de 2 mil, rapaz, entra pela porta de 2 mil. É ali que está o salário de mais de 20 mil. Ele quer aquela porta dourada naquela empresa. Entra aqui, rapaz, é aqui que está a bênção. Irmão, eu sei o que eu estou falando. A pessoa, ela encasquetou com a ideia. Tem gente que não casou até hoje, diz namorar, é bom falar por causa disso. Porque ele projeta alguém ideal na cabeça. Conheceu um monte de gente legal, um monte de gente maneira, gente de Deus, mas essa não, sabe, esse falta aquilo. Não, essa não é assim, não é desse jeito. Sabe quando você vai encontrar a pessoa ideal? Só quando você estiver sonhando, porque você nunca vai encontrar. Ó, o dedinho, o mindinho dela é meio torto, você viu? Não gostei. Não, eu quero um homem com mais de 1,80 m. Ele tem 1,75 m, então não quero. De repente esse baixinho aí é o grande amor da sua vida. Esse xureque a 10 metros de distância de você, é o homem que vai te fazer feliz e você não está nem sabendo disso, meu irmão. O grande amor da sua vida às vezes pode vir disfarçado de uma amizade, que fica um tempo ali ao teu lado. Porque, irmão, de verdade, não existe amizade entre homem e mulher. Não existe. Pastor, a gente é amigo há 3 anos. Um dos dois está afim. Um é ingênuo, mas o outro gosta. Um dos dois gosta, mas o outro não percebe. Ou a outra não percebe. Sabe? Aí vai lá, toca a vida, aí fica encontros despretensiosos, fica encontro ali. A menina cozinha, a menina se arruma. Fiz um bolo, pensei em você, o bobão nem vê. Ou o cara trata ela bem, o cara abre a porta do carro, o cara trata a menina bem, o cara compra presente. Ela quer o cara que não vale nada, ela quer a vida torta. O cara tá lá, não quer, rapaz, o cara direito. Até que aparece uma outra, sabe? Tira o suspensório, bota uma roupinha legal, muda o óculos, corta o cabelo, o cara fica bonitão. Aí casa, quando casa ela perdeu.
Ia contar uma história aqui, mas não vou contar não. Não vou contar não. Vou contar não. Pensei numa história aqui. Oi? Um momento da vida, teve um momento da vida. A gente já foi tiririca do brejo, né? Hoje eu sou lírio do campo, mas já fui tiririca do brejo. Uma garota, eu falei, eu posso te levar em casa? Não. Gente, eu fiquei triste, Haddad. Fiquei triste. Gente, eu me senti assim, desprezado. Já tomou toco assim? Não lembra não, tá. Rapaz, eu tinha uns 3 meses na igreja, uns 4 meses assim, né? Assim, amigo do seu ninguém, colado assim com coisa nenhuma, né? Não. Poxa. Depois, irmão, o tempo passou e tal. Já estava assim, já tinha entrado para o seminário, já tinha virado pregadorzinho, né? Era líder de jovens e tal. Aí naquele meio ali, a Débora se lembra, né? Eu já era famosinho ali no meio das filiais assim, da congregação e tal. Já tinha virado grandãozinho ali, era casinho. Pregava nas conferências de confraternizações de jovens. Assim. Um dia, esqueci daquela menina, um dia eu estou num lugar, assim, numa festa. Aí, me lembro nem o nome. Aí chega perto de mim e fala, tudo bem? Se você quiser levar em casa, você pode. Falei, não. Oportunidades param, estacionam, passam. Vem disfarçado de uma amizade. A menina está lá. Até um dia que a menina casa, cara. E você perdeu a grande oportunidade. Oportunidades não vão durar muito tempo, mas por um tempo. Por quê? Porque oportunidades têm prazo de validade. O livro de Gênesis fala de Rebeca. Rebeca está lá no trabalho dela, ela vai pegar água no poço, ela vai lá pegar água no poço, de repente, aparece lá um servo aí, com 10 camelos, cheio do ouro, cara rico pra caramba, olha para ela. Aí, você pode me dar água, claro. De repente olha para aquele cara, meu irmão, o cara, pessoa rica tu vê, não vê não? Tu vê no sapato, tu vê nos dentes, irmão. O cara ria, dente branquinho, tu vê logo. O cara era rico, dava para ver. Servo de rico, aqueles camelos tudo bonito, tudo, e o cara cercado de segurança, com 10 segurança. Eu vou dar água para os seus camelos também, os camelos tudo recheado com ouro, com joia. Mano, quando ela dá água para os camelos, já ganha brinco, já ganha corrente, já ganha não sei o quê. Quando os parentes perguntam para ela, tu quer ir com ele? Ela agora, já é. Vou na hora. Mano, o que é isso, pastor? Senso de oportunidade. A oportunidade veio, parou diante dela. Olha, eu vim buscar uma noiva para o meu Senhor, para o filho do meu Senhor. Ele é crente, jovem, bonito e filho de Abraão. Eu prometo, eu declaro isso sobre a tua vida, minha irmã. Esse ano virá crente, bonito, rico e filho de Deus. Se você crer, diga assim, eu recebo em nome de Jesus. Oh meu Deus, pastor, só precisa ser trabalhador e homem, já tá bom. Jesus, está difícil, está difícil. Jesus. Outra, o paralítico de Betesda. O paralítico de Betesda está lá, mano, 38 anos, deitado no tanque de Betesda, mano, esperando o anjo. O cara deitado no tanque de Betesda, imagina, lutando para não dormir. Deitado, né, mano? 38 anos, expectativa zero, né? Esperando, ó, vendo essa água se mexia ou não, está lendo, lutando, deitado. De repente, quem aparece? Jesus. Quer ser curado? Ali, a oportunidade parou diante dele. E ele não conseguiu ver que Jesus era a oportunidade. Jesus teve que convencê-lo, teimar com ele, né? Insistir, porque ele não reconheceu que Jesus era uma oportunidade diante dele. Quando a oportunidade vem diante de nós, nós precisamos identificar. Talvez alguém
tenho feito um convite nessa noite para estar nesse lugar. Eu quero dizer para você que você está num lugar de oportunidade, de grandes mudanças, de coisas tremendas. Esse é um lugar de milagres e de transformações. Esse é um lugar de oportunidade, porque Jesus que está aqui, Ele pode mudar a tua vida completamente. Se você crê, diga: eu creio. Segundo tipo de oportunidade são aquelas oportunidades que vão passar por você num instante. É como o nascer do sol. Se você dormir um pouquinho, perdeu. Tem que estar ligado. Não pode dormir demais. Eu me lembro que na época que eu servi aeronáutica, teve um treinamento que a gente fez, e eu nunca mais me esqueci disso. O avião, não sei se era o Hércules, não me lembro qual era, pousava na pista e a tropa descia antes do bicho parar. Não parava não, ele descia na pista e a gente ia descendo e fazendo a formação, pulando. E em certo momento da pista ele subia de novo. Treinamos muito para isso, claro, né? Porque, irmão, se perdesse o tempo do pulo ali, imagina, era aquele tempo, era cronometrado o negócio. Pulou, agora, vai, pá, era contado, e depois subia de novo, né? Situações de guerra, coisas assim. A oportunidade, ela é assim, ela tem um tempo certo, certas oportunidades. É como um trem que vai passar pela estação e ele não vai parar. Ele vai passar, ele vai reduzir um pouco a velocidade para você entrar, mas você tem que ser esperto para pular, para se agarrar nele, para subir nele, porque depois ele vai acelerar de novo e você nunca mais vai pegar aquele trem. É um cavalo selado que vai passar por você, e se você não pegar e não subir, aquela oportunidade nunca mais vai acontecer. Isso vai acontecer na vida algumas vezes. Pastor, nunca tive a chance. Eu acredito, irmão, que todo mundo em algum momento na vida vai ter isso. Em certas áreas da vida. Só precisa ter esse senso. Deus, me dá essa sabedoria. Me dá esse senso. Não dá tempo de tomar banho. Não dá tempo de pentear o cabelo. Não dá tempo de arrumar a mala. Não dá tempo de, escovar os dentes. É muito rápido. Porque essa oportunidade não espera. É pegar ou largar. Mateus capítulo 8 diz que Jesus estava diante de algumas pessoas que queriam segui-lo. E chega um jovem para ele e diz assim: Senhor, permita-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus assim: não. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Se quer seguir, segue-me. Jesus está dizendo para ele assim: meu filho, o trem não vai parar. Ou você sobe agora, ou não sobe nunca mais. Meu pai morreu, eu quero te seguir, mas deixa eu sepultar o meu pai. Aí depois eu disse: Jesus, não, deixa os mortos sepultar o meu morto, eu estou indo. Jesus entra no barco, a Bíblia diz. Imediatamente entra no barco. A gente não sabe se esse jovem entrou no barco ou não. O que eu sei é que o cego de Jericó, ele aproveitou a oportunidade. Ele aproveitou. Ele ouviu falar que Jesus passava por Jericó, meu irmão. Aquele cara cego soube que Jesus passava por ali. Ele fala: meu Deus, é a chance da minha vida. É agora ou nunca. Ele pode curar cego. Não tem outra chance. Ninguém pode curar um cego, só ele. E ele vai passar por aqui. E ele danou a gritar, meu irmão. Alguém falou: cala a boca, fala mais baixo, espera aí, isso está incomodando. Quem ia fazer aquele homem parar era a chance da vida dele. Jesus, filho de Davi. Quanto mais mandava ele parar, eu acredito que ele gritava mais alto, mais alto. O que é isso, pastor? Senso de oportunidade. Era agora ou nunca. Jesus está passando por ele. Se Jesus não ouve ele naquele momento, acabou. O ladrão da cruz, que estava à direita, aproveitou um instante de oportunidade. Ele não acordou naquele dia dizendo: hoje eu vou para a igreja, vou escutar a mensagem, vou ficar ali, se não der certo, domingo que vem eu vou de novo. Não, irmão, aquele dia só tinha um compromisso na agenda dele:
ser pregado numa cruz e morrer. Era o que ele tinha. Mas de repente ele olhou para o lado e falou: tem um rei ao meu lado. Oh, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele aproveitou a única oportunidade que tinha, senso de oportunidade. Terceiro tipo de oportunidade são aquelas oportunidades que você precisa ir ao encontro delas, se quiser achá-las. Deixa eu dizer uma coisa para você, e a gente encerra. A maioria das oportunidades da vida vão ser construídas, vão ser cavadas, vão ser conquistadas. Tem muita gente que está esperando oportunidades. Isso pode acontecer. Mas se você não nasceu numa família rica, se você não herdou uma fortuna de uma tia rica que morreu, se você não tem um empresário dadivoso, poderoso, que você caiu nas graças dele e ele quer abençoar você, então esse será o seu caso. Entre você e as oportunidades da vida haverá muitos obstáculos. Você vai ter que superar esses obstáculos para achar as oportunidades que você sonha. Porque se você esperar que essas oportunidades aconteçam, elas não vão acontecer. Os seus sonhos nunca vão deixar de ser sonhos, se você não se preparar, se você não se esforçar, se você não tiver propósito, se você não se aproximar das oportunidades com planejamento, com esforço, com perseverança. As melhores oportunidades sempre serão criadas, cultivadas pelo estudo e pelo esforço. Se a vida não tem sido fácil, bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time. Se a vida não te deu oportunidades, não adianta chorar, você vai ter que se movimentar, enfrentar os desafios. Cada problema que você enfrenta, você está se qualificando para as oportunidades que você espera ter. É Deus te qualificando, é Deus te preparando. Deus unge Davi. Deus unge Davi. Davi é ungido, amém? Davi vai para o campo. Aí vem um leão e ele tem que enfrentar o leão. Aí vem um urso, ele tem que enfrentar o urso. Era o diabo que mandava o urso? Era Satanás que mandava o leão? Não, quem mandava? Diga Deus. Mas não vinha leão para o outro pastor de ovelhas, não vinha urso para outro ladrão, para outro pastor de ovelhas, vinha para Davi. Por que esses problemas? Deus estava preparando ele para enfrentar Golias. Deus estava qualificando ele para a grande oportunidade da vida dele. Depois Deus leva ele para ser pajem de armas de Saul. Ele tinha sido ungido rei, mas Deus leva ele para lustrar a armadura de Saul. Deus leva ele para o ambiente da espada, para o ambiente do escudo, para o ambiente da capacidade. Por quê, pastor? Porque como pastor de ovelhas, ele nunca teria contato com metal, ele nunca teria contato com armadura. Deus está dizendo: eu estou levando você para o ambiente onde estão os guerreiros, onde há espada, onde tem um metal. Eu estou levando você para um ambiente profético, porque você será um grande guerreiro, você vai ser um grande conquistador. Eu estou levando você para um ambiente onde você vai poder treinar. Depois Deus leva ele para ser músico no palácio. Ele tinha sido ungido para ser rei, mas Deus não leva ele no palácio como rei. Deus leva ele para ser músico. Ele está lá tocando harpa, mas ele está vendo o rei, como o rei dá ordem, como o rei fala com a secretária, como o rei senta no trono, como ele recebe um outro rei, como ele fala com o rei, como ele se porta. Deus está dizendo: veja como um rei age. Você é filho de um pecuarista, você é filho de um agricultor. Eu estou levando você para a sala do trono, porque um dia você vai sentar nesse trono. Eu estou levando você para um ambiente profético. Deus nos leva e nos conduz a ambientes e a dificuldades, para que essas dificuldades, esses ambientes, nos preparem para as oportunidades que Ele tem para a nossa vida. Elas não virão sem que esses processos da vida sejam construídos.
Porque você acha que vai ser de repente? Não, não vai ser. Toda tecnologia, ela é desenvolvida a partir de uma dificuldade que você tem que superar. Porque Israel é líder mundial em tecnologia de irrigação gota a gota. Israel domina a tecnologia de irrigar o campo gota a gota. Por quê, pastor? Porque lá não tem água. Lá não tem esse negócio de água assim no campo. Água à vontade. Não tem água à vontade. Lá tem pouca água. Então a irrigação é gota a gota. Cai na planta certinho. A quantidade certa. Em cada... certinho. Domina. Porque o Brasil é um dos líderes mundiais em exploração de petróleo em alto mar. Por quê? Porque no Brasil não tem petróleo no solo. Se não tem petróleo no solo, só tem em alto mar, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenvolver a tecnologia para explorar petróleo em alto mar. Se tivesse petróleo no solo, você acha que no Brasil teria tecnologia de explorar petróleo em alto mar? Claro que não. A dificuldade me faz querer crescer, achar uma solução, achar um meio, achar um caminho. Se você entender isso, você vai ver que os ventos que estão soprando na sua vida são oportunidades de crescimento, são oportunidades que Deus está te dando para que você cresça, para te aproximar do propósito, para se aproximar daquilo que Ele tem para a sua vida. Quando você não entende isso, então você vai murmurar, então você vai reclamar, você vai desanimar, porque você não entende que há um propósito. Mas Deus me ungiu, eu queria chegar logo ao propósito, mas Deus tem um plano na minha vida, eu queria que isso acontecesse logo. Não, você vai passar por processos, haverá ventos, haverá dificuldades, mas essas dificuldades, esses fracassos estão gerando dentro de você preparo, estão gerando dentro de você um ambiente certo para que Deus realize aquilo que Ele tem na sua vida. Quero ouvir um conceito interessante. Sorte é quando a oportunidade se encontra com disposição. Isso é sorte. Disposição, meu filho. Disposição para trabalhar. Disposição para ser criativo. Disposição para se adaptar. Se você tiver disposição, esteja certo de que as dificuldades vão levar você às oportunidades. Você pode ficar de pé. A mulher do fluxo de sangue é um exemplo disso. Olha, ela gasta todo o dinheiro que tem com os médicos. Aí, ela não tem mais dinheiro. Ela é uma mulher hoje à margem da sociedade. É uma mulher que não tem mais recursos. Ela não tem uma audiência com Jesus. Ela não tem mais um encontro com Jesus. Então ela diz assim: se eu apenas tocar na orla do seu vestido, eu vou ser curado. Só que entre ela e Jesus havia uma multidão. Essa multidão representa obstáculo. Essa multidão representa os problemas entre nós e a nossa oportunidade, o nosso propósito. Ela teve que vencer isso. Ela tinha um projeto, ela tinha um plano e ela enfrentou isso. Ela construiu, ela foi ao encontro da oportunidade dela. Ela tocou em Jesus. Muitas vezes, na sua vida, a oportunidade não virá até você. Você terá que ir até Ele, até ela. Você terá que superar esses obstáculos. Você terá que vencer as dificuldades. Agora, eu quero terminar essa mensagem com um texto que Jesus diz assim. Em João 10:9 ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus não é apenas uma porta, Ele é a grande porta. A porta mais importante que alguém pode entrar na vida. Talvez você na vida tenha entrado em muitas portas. E algumas dessas portas tenham levado você a ambientes maravilhosos. Outras portas tenham sido uma decepção. Mas quem entra por Jesus, a Bíblia diz que encontrará salvação. Será salvo.
Hoje o vento do Espírito trouxe você a este lugar. O vento do Espírito está conduzindo o teu coração para uma decisão de receber Jesus, de voltar para Jesus. É isso que a palavra aponta como uma bússola. Talvez você tenha deixado oportunidades na vida passar por você e você diga assim: poxa, eu perdi aquela oportunidade, pastor, de um emprego, eu perdi aquela oportunidade de uma faculdade, eu perdi a oportunidade daquele casamento. Mas se você deixar Jesus passar por você, sem recebê-lo, você vai perder a oportunidade mais importante da sua vida. A oportunidade mais especial que alguém pode ter, a experiência mais tremenda que alguém pode ter na vida, é conhecer Jesus. Quando eu era criança, lá no bairro onde eu morava, tinha uma quitanda que eu ia lá com 6 anos de idade. E eu lia nessa quitanda tinha uma plaquinha escrita assim: fiado só amanhã. E eu olhava aquilo e dizia assim: esse senhor, ele vai vender fiado amanhã, né? Hoje ele não vai vender fiado. Aí no outro dia, quando eu chegava ali, no outro momento, a plaquinha estava lá: fiado só amanhã. Eu dizia assim: não é hoje, é amanhã. Tá. Aí no outro dia, eu tinha 6 anos de idade, irmão. Eu chegava, estava escrita a placa: fiado. Aí até que um dia eu entendi. Falei: como está escrito, é uma piada. Fiado só amanhã. Então ele nunca vai vender fiado, né? Porque só amanhã, hoje não, hoje não. Sabia que tem gente que tem feito essa piada com o Espírito Santo? Eu aceito Jesus amanhã. Eu sei que eu preciso receber Jesus, mas pastor, não é hoje. Eu sei que eu vou fazer isso amanhã. Eu tenho que voltar para Jesus, eu reconheço, mas amanhã eu mudo. Amanhã eu aceito. Amanhã eu me arrependo. E essa plaquinha, querido, já amarelou, já perdeu a graça. Toda oportunidade tem um prazo. Oportunidades não são infinitas. Eu gostaria de falar sobre uma outra placa que mostra como Deus tem esse senso de oportunidade também, com todo amor para você. 2 Coríntios 6,12. Coloca aí 2 Coríntios 6,12 e eu encerro. Essa é uma placa que diz sobre o dia de hoje. Paulo diz assim: não restringamos o nosso afeto por vocês, mas vocês... 6:2. Pois ele diz: no tempo favorável, ouvi você, e no dia da salvação eu o ajudei. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Diga: agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. O dia favorável, o dia da salvação, não é amanhã. Deus diz: é agora. Por quê, pastor? Porque amanhã é uma ilusão. O amanhã é uma piada. O amanhã não existe. O amanhã não está no meu domínio. Todos nós que estamos aqui temos microvasos aqui no cérebro, que se um desse entupir, se um desse for obstruído, já era. Ninguém aqui, absolutamente ninguém, tem certeza que acordará amanhã de manhã. Nenhum de nós tem certeza que chegará em casa. Hoje, agora, é o tempo oportuno. Esse momento é a oportunidade que Deus te dá de mudar a tua vida, de dizer: Jesus, eu te recebo como Senhor. Eu quero voltar aos teus caminhos. Sabe aquele?
Eu quero orar por você que quer tomar essa decisão. Eu quero orar por sua vida. Ninguém vai no seu lugar. Ninguém vai buscar você à força. Ninguém vai forçar você a nada. Ninguém. É você que está aqui. Pastor, eu quero aproveitar essa oportunidade. É o seu senso de oportunidade. É uma oportunidade que Deus está te dando. De verdade. Você pode deixar para amanhã. E quem sabe você tenha outra oportunidade. Essa é a minha oração. Mas o meu conselho é: hoje é o tempo aceitável. Agora é a hora da salvação. Agora. Esse é o tempo. Esse é o momento. Eu quero orar por você. Onde você estiver, eu vou pedir. Peça licença no seu lugar. Vem aqui à frente. Nós queremos orar por você.